Continuando o vídeo anterior, irmãos. Como a gente viu lá em Romanos 7:4, diz, né, assim, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então agora ambas as casas, tanto Efraim como Judá, estão livres para serem tomadas por um novo marido, uma nova aliança, com um novo homem, que é Jesus glorificado. Mas ainda existe um problema. Quando Jesus ressuscita glorificado, ele é agora o nosso sumo sacerdote. E pela lei, os sacerdotes não poderiam tomar mulheres de prostituição ou mulheres repudiadas como esposa, apenas as puras, né? Como diz lá em Levítico 21, 6 e 7. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus. Portanto, serão santos, não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Levítico 21, 13 e 14 também diz assim: e ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Então o marido morreu, mas a mulher, que é Efraim e Judá, ainda carrega sua prostituição. Então é por isso que Jesus diz, lá em João 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para tomar sua esposa, Jesus precisou morrer e ressuscitar. E para ser tomada como esposa, a mulher precisa também morrer e ressuscitar espiritualmente, para ser tomada como mulher pura e não prostituta. Porque apesar de o número dos filhos de Israel ser como a areia da praia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Como diz lá em Romanos 9:27. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não são todos os da casa de Judá e da casa de Israel, né, Efraim, que serão salvos, mas apenas os remanescentes. E quem são os remanescentes? Os que morrem e nascem de novo com Jesus. Morre para o pecado, né, na Páscoa, nos asmos, né, quem entende aí das festas. Então, morro para o pecado na Páscoa, nos asmos, e ressuscito como um novo homem, que são as primícias. E então recebo e sou selado com o Espírito Santo, que é Pentecostes, né? Lá, a festa de Pentecostes. Estes são os remanescentes e que agora podem ser tomados como noiva incorruptível, né? Então, tanto os da casa de Judá quanto os da casa de Israel, Efraim, estão dentro dessa condição, né? Tem que morrer para o pecado, desculpa, ressuscitar como um novo homem e então receber e ser selado com o Espírito Santo, né? E agora fica claro entender Romanos 6. Romanos 6, do 1 ao 18. Vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum.
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, qual é a situação de todos os que não creem no Messias e não morreram e ressuscitaram com ele? Qual é a situação? Estão sem aliança, pois o marido original morreu na cruz. Então, todos os judeus que não creem no Messias estão sem aliança com Deus? Sim, todos os judeus que não creem no Messias estão sem aliança com Deus. Mas assim que crerem, Deus é poderoso para voltar a enxertá-los na sua própria oliveira. Você já se perguntou por que Jesus foi crucificado com dois bandidos malfeitores? Por que ele não foi crucificado sozinho? Deus poderia ter dado essa honra a ele. O Rei dos Reis teria uma crucificação exclusiva. Né? Por que não tinha só um ladrão, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, etc., junto com ele? Né? Por que 2? Por que 2 ladrões? Já se perguntou isso? E um deles zomba de Jesus e diz que se ele é mesmo o Messias, por que não salvava a si mesmo e a eles? Ou seja, não crê que aquele é o Messias, mas o outro crê em Jesus e pede para que ele se lembre dele. Então, irmãos, ligou uma coisa com a outra, né? Então, quem é que estava crucificado ali com Jesus? Quem? A casa de Judá e a casa de Efraim. A paz de Cristo a todos.